Bem-vindos a mais uma história de terror no canal Mickey Suicida. Semelhante ao Obedecer, a La Morsa, outro vídeo que circula por aí, com uma história medonha por trás, é o Suicídio de Mickey, um suposto episódio do personagem da Disney, que nunca foi liberado para o público por ser perturbador demais. E de fato não há como não em se incomodar, como ele trata-se de uma cena em que o personagem caminha com um semblante triste por uma rua ao som de uma trilha sonora bem estranha. Segundo a lenda, o desenho havia sido encontrado pela metade e ninguém deu muito valor para ele, até que um funcionário da Disney decidiu digitalizá-lo. Ao fazer isso, ele percebeu que o desenho tinha movimentos 9 minutos, ao invés de apenas 3 minutos como imaginavam. E seria após a tela preta que estaria o verdadeiro segredo por trás da animação. Quando a imagem retornava, a música dava lugar a gemidos e murmúrios, quase como se fosse alguém sofrendo e chorando muito. A própria imagem começava a se distorcer até que um grito surgisse ao fundo, à medida que o próprio Mickey começava a ficar desfigurado e algumas cores supostamente impossíveis de serem criadas. Com a tecnologia da época, apareciam. E é a partir disso que as coisas começam a ficar medonhas, de verdade. A creepypasta afirma tanto o técnico que o descobriu o filme quanto um funcionário que deveria esconder aquilo. Mataram pouco tempo depois de terem visto o conteúdo. Nesse caso, ao contrário dos anteriores, não há qualquer menção de verdade por trás de sua origem. É algo que simplesmente apareceu e ainda circula por aí. A lenda de Shrek. A lenda macabra de Shrek. A história sombria começa com um autor obscuro que vivia em um pequeno vilarejo na Europa Oriental. Esse autor tinha um fascínio mórbido por contos de terror e escrevia histórias perturbadoras que raramente eram publicadas. De acordo com a lenda, o autor encontrou um livro antigo e amaldiçoado em uma livraria abandonada. Esse livro descrevia rituais macabros e criaturas horrendas. Inspirado pelo livro, ele escreveu uma história sobre um ogro assustador que vivia em um pântano e aterrorizava os habitantes locais. Disse que o autor, obcecado pela criação desse seu monstro, realizou um ritual descrito no livro para dar vida ao personagem. Durante uma noite sem lua, o autor desenhou símbolos estranhos em seu quarto e recitou encantamentos sombrios do livro. No final do ritual, uma figura grotesca e gigante apareceu na porta de sua casa. Era o Shrek, um ogro verde e assustador. Exatamente escrito em sua história, o Shrek real era muito diferente do personagem amável dos filmes. Segundo a lenda, ele era um monstro violento e impiedoso que se deleitava em espalhar medo e destruição. Ele, ele sequestrava pessoas do vilarejo, levando-as para o pântano, onde morava, e elas nunca mais eram vistas. Os moradores, aterrorizados, começaram a evitar a área e o vilarejo rapidamente se tornou uma cidade fantasma. Com o tempo, o autor desapareceu misteriosamente. Alguns dizem que ele foi morto por sua própria criação, enquanto outros acreditam
que ele se tornou um recluso, assombrado pela culpa e pelo horror do que havia libertado. O livro amaldiçoado também desapareceu, e aos poucos que afirmam tê-lo visto dizem que ele emana uma energia maligna. E você acredita nessa lenda? Deixe nos comentários e nos siga para trazermos mais contos e lendas. A verdadeira história por trás dos desenhos animados. Pica-Pau. O desenho animado Pica-Pau marcou gerações no Brasil e no mundo, sendo a primeira animação a ser exibida na TV aberta no Brasil. Ele contribuiu para a infância de muitas crianças que achavam o personagem engraçado e carismático. No entanto, ao crescer percebemos que o Pica-Pau não era tão carismático quanto parecia na infância, pois em muitos episódios ele faz várias atrocidades em diversas situações. Além disso, alguns episódios contêm mensagens subliminares. Em alguns episódios é possível identificar a presença recorrente de um ser específico, que parece estar relacionado às mensagens subliminares presentes. Um exemplo de episódio é aquele que o Pica-Pau mata o Zé Curubu e o envia para o inferno, e ainda ri da situação. Essa cena sugere uma mensagem subliminar, já que o Pica-Pau aparentemente arquiteta um plano para eliminar o Zé Curubu e enviá-lo ao inferno, assemelhando-se a um contrato para transportar almas, não se limitando a isso. Existem mais 2 episódios que apresentam mensagens que corroboram com o que foi mencionado. No próximo episódio, há uma frase que inclusive uma ligação entre o Pica-Pau e o mencionado ser maligno. Nesse episódio, ele pronuncia a seguinte frase: economize gasolina e pneus. Essa viagem é realmente necessária? Claro que é necessária. Eu sou um diabo. E o episódio mais controverso e sugestivo da cena, que o Pica-Pau envia um doente verde para o inferno que se assemelha ao próprio Pica-Pau. No inferno, o doente é recebido pelo diabo, sugerindo que o Pica-Pau tem uma associação com o inferno. Essas imagens subliminares é referenciada macabras presentes em um desenho animado são perturbadores, levando em consideração ao público a qual o programa se destina. Compartilhe sua opinião sobre essa interpretação da história por trás do Pica-Pau. Mickey Mouse. Você sabia que Mickey Mouse foi baseado em uma experiência macabra feita por um cientista? No século XIX, um cientista da Filadélfia chamado Thompson vivia sua vida isolada da sociedade, no porão da sua casa. Após perder toda a sua família durante a pandemia da gripe espanhola, ele se recusava a sair de casa e a ter contato com pessoas, fazendo com que a solidão o levasse de maneira bizarra a formar amizades com os ratos do seu porão, tendo apelidados eles até o mesmo nome de sua falecida família. Até que um dia, um amigo de Thompson foi visitá-lo, e o que ele viu foi aterrorizante. Thompson, sofrendo vários distúrbios, acabou sendo
sua própria cobaia de uma experiência maluca de alteração de DNA, que fez com que ele obtivesse traços de um rato humano e ele logo foi encaminhado para um hospício, onde viveu por mais 6 anos antes de falecer. Scooby-Doo. E se a turma de Scooby-Doo estivesse morta e Salsicha estivesse alucinando por causa das drogas? A teoria é que Velma, Fred, Daphne e Scooby morreram tragicamente em um incêndio doméstico nos anos 60, causado pelo comportamento esquecido e irresponsável de Salsicha. Salsicha, em choque, culpa a si mesmo e seu vício em drogas, pior enquanto tenta escapar da memória dolorosa e, para lidar com a culpa, Salsicha alucina que seus amigos e Scooby ainda estão vivos e resolvendo mistérios juntos. Os vilões e mistérios são reflexos de sua luta interna enquanto ele se desconecta cada vez mais da realidade. A Van Mistério é sua fuga das memórias dolorosas, transportando-o para um mundo onde seus amigos ainda estão vivos. O Scooby Macabro. O Scooby-Doo sempre foi o vilão do desenho. Scooby-Doo e seus amigos sempre se divertiram muito em suas aventuras, até que um certo dia a Velma se perguntou por que Scooby falava e acabou contando para todo mundo. Aquela dúvida e todos ali começaram a olhar para o Scooby de uma forma diferente, se perguntando por que o mesmo este cachorro fala. Depois dessa indagação, o clima mudou. O Scooby começou a olhar para todos e ficar com a afeição esquisita, vários flashes macabros dele matando seus companheiros. Desse jeito foi revelado que o Scooby era uma entidade maligna, que depois dele ter feito isso, ele começou a reconstruir seus amigos, porque esse cachorro é muito poderoso. Depois de reconstruí-los, eles viveram outras aventuras, mas, de novo, a Velma se perguntou por que o cachorro falava. E não importava quantas vezes o Scooby matava e reencarnava seus amigos, todas as vezes a Velma se perguntava e tinha flashes lembrando do que aconteceu, fazendo que o Scooby matasse seus amigos várias e várias vezes. Até que uma nova versão, Favela, resolveu confrontar o Scooby, falando para ele que não precisava fazer tudo aquilo, que essa era a melhor versão deles. Mas o Scooby falou que ia fazer aquilo de novo, porque ia matar eles até sair uma versão perfeita mostrando quão macabro ele é. Depois disso, a Velma, vendo que não podia convencê-lo, começou a correr mais. Esse cachorro é tão poderoso, controla todas as realidades, não dá para ela correr assim, chegando atrás dela e fazendo o inesperado. E assim, ele reconstruiu mais uma vez. O suicídio de Lula Molusco. Bob Esponja é um desenho mundialmente conhecido e adorado por todas as crianças. Mas não é segredo para ninguém que, assim como alguns desenhos mais antigos, esse também esconde algumas piadas que só adultos entenderiam. Logo, esse é um caso típico de creepypasta, que surge a partir de uma história contada por alguém que vivenciou o caso. Um suposto estagiário que trabalhou na Nickelodeon na edição dos episódios de Bob Esponja em 2005 contou um
em um fórum sobre um episódio misterioso do desenho que trata do suicídio de Lula Molusco. O episódio seria uma cópia não finalizada do episódio Medo de Hambúrguer, de Siri, que mostraria o personagem se matando com um tiro após ser vaiado em um de seus concertos de flauta. Para piorar a bizarrice da cena do suicídio, teria vários frames de crianças assassinadas brutalmente, enquanto os olhos do Lula Molusco estão profundos e sangrentos. Segundo o relato, o próprio criador do programa, Steven Hillenburg, teria visto o episódio e ficado revoltado com o envolvimento até mesmo da polícia. No entanto, a imagem e o vídeo que circulam na internet não passa de uma montagem com outras cenas que já existem na animação. Bom, galera, se gostaram do vídeo, se inscrevam, deixem um like, compartilhem com geral. E é isso, fui!